coração de vocês. Abra o coração. Eu quero falar um pouco da palavra de Deus e meditar com vocês e orar com vocês esta noite. Eu não sei o que passa dentro do seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente, onde você vive. Quem sabe você tem vivido momentos de aflições. E às vezes você olha lá a conta para pagar, documentos diante de juízes e um monte de coisas para resolver. E isso tem trazido uma aflição muito grande no teu coração. E eu quero falar um pouco sobre aflição. E depois vou estar orando. Você que tem um documento aí na tua carteira ou no teu celular, alguma causa na justiça, algo para quitar, alguma dívida ou algo para receber, eu quero que você coloque diante de Deus e você tenha dito assim: Senhor, isso aqui tem me trazido aflição. E alguns de vocês até perderam a esperança, mas o Senhor quer renovar a esperança essa noite. O Senhor quer trazer fogo, o Senhor quer trazer coragem, o Senhor quer trazer ousadia. O Senhor quer pôr a casa em ordem. Por isso essa palavra esta noite, para os nossos corações. Abra a tua Bíblia em João, vamos meditar na mesma. Capítulo 16, verso 33. A palavra do Senhor nós vamos ler. E eu quero que você abra muito o teu coração. Ali no versículo 33 de São João, capítulo 16. Diz assim, ó. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Às vezes nós lemos essa passagem e nós ficamos pensando, né? O Senhor venceu o mundo. Na realidade, o Senhor venceu mesmo. Venceu Satanás, venceu o poder das trevas. Mas o mundo continua errante. As trevas estão nesse mundo tenebroso. As trevas, elas estão aqui para matar, roubar e destruir. Estão agindo o tempo todo. E eu quero dizer para você que está me assistindo e você que está aqui, o diabo não tem dó de você, nem de mim. E ele está agindo o tempo todo. O tempo todo as trevas estão minando as famílias, entrando, às vezes até de pessoas que oram, jejuam, se consagram, as trevas entrando no trabalho, entrando no meio da família, bloqueando caminhos para que você não possa passar com segurança. Quantas coisas têm acontecido e nós temos vivido nesses tempos. E se a gente olhar um pouco para o mundo, nós vemos que o mundo, as trevas têm reinado sobre as nações, sobre lugares que você pensa assim, puxa vida, não é na minha casa, é lá longe, mas estão reinando, as trevas estão agindo com força. E quando a gente lê esse texto de Jesus dizendo assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. E Jesus não está prometendo uma calmaria, dizendo que no mundo vai ter calma. Às vezes a gente busca felicidade no mundo, né? Busca um bem-estar material, ou que a família fique todo mundo bem, para que a gente fique bem. Mas de tempo em tempo manifesta umas tempestades. De tempo em tempo vem um demônio lá na tua casa perturbar. E não adianta você falar que não vai, porque vai. Ele não pede licença. Ele vai para matar mesmo, para destruir. E sabe qual que é o maior objetivo de Satanás? Quando ele vem tentando nos afligir, através desse mundo tenebroso, é roubar a confiança em Jesus. É roubar a confiança na palavra de Deus. É roubar o teu nível de intimidade com o teu Deus. Eu não sei, você no meio da aflição, um momento ou outro, você fala assim, meu Deus, Deus me abandonou. Deus não dá bola para mim. Deus não cuida da minha família, Deus não cuida da minha casa. Eu oro, e alguém disse, eu já ouvi muitas vezes as pessoas, quanto mais oro, pastor, mais assombração aparece. Mais tempestade aparece. Parece que quando eu aceitei a Jesus, mais tempestade veio sobre a minha casa. Eu tento colocar a minha casa em ordem e aquilo se levanta com fúria. E o coração fica aflito. O que seria a aflição? Vamos lá, falar de sentimentos. O que é que a aflição traz para nós? Medo, tristeza,
desgosto, dor, uma dor no emocional, no peito, que sufoca. Um momento ou outro, alguns de vocês devem ter sentido isso. Infelicidade. A gente vai para a igreja, vai orar, vai muitas vezes até conversar com alguns irmãos, mas a gente é infeliz. Fica infeliz porque algum momento a aflição tomou conta e dominou completamente a tua vida. Amargura. A aflição traz amargura. A gente fica amargo, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar Deus. E quando não, os outros vêm questionar Deus na nossa vida. É pior, né? Aí você fica com raiva. Aquela raiva. Onde está teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus na tua família? Cadê o teu Deus que você chama de juiz? Cadê o teu Deus, teu provedor? Cadê o teu Deus? E a gente tem vontade de sair daquele momento e enfrentar aquele ser humano que está falando daquela forma. Só que muitas vezes a gente não faz isso. Sabe o que a gente faz? A gente sai quietinho e sai pensando, onde que está meu Deus? Cadê Deus na minha vida? Será que essa pessoa não tem razão quando ela está olhando para mim e diz que Deus não está comigo? Me questiona a minha fé? Não sei se você algumas vezes, durante o período de aflição, alguém questionou a tua fé por um comportamento seu. E quando a gente está no meio da aflição, a gente fala coisas, age de maneira, tem certos comportamentos que as pessoas estão só nos observando. Vão ver até onde aguenta. É uma aflição quando as pessoas estão nos olhando. Por isso que muitas pessoas debandam do ambiente, não vão para os ambientes sociais, não vão para festas. Às vezes nem vão mais para a igreja porque os irmãos não olham o problema, o nível de aflição. Eu quero dizer para você, Jesus falou assim, olha, lá no mundo vocês vão passar por aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Que momento foi que Jesus venceu o mundo? E as trevas, quando ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Muitos de nós, no meio da aflição, nós deixamos de acreditar nisso. O diabo quer roubar essa visão da palavra, da morte e ressurreição de Cristo, do poderio do Senhor, da grandeza de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do amor de Deus por nós. Parece que a gente fica em desalento, fica abandonado. Parece que a nossa esperança ela começa a minguar. Quando o Senhor fala, olha, tem bom ânimo, não fique desanimado, não tenha medo, não tenha medo. Ali no capítulo 14, ele fala da paz dele. Ele fala assim, quando ele se despede dos discípulos, eu deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá para vocês. Eu vou deixar a minha paz é sobrenatural, não é uma paz qualquer. Por que nós ficamos perturbados, então, no meio da aflição? No meio da tribulação? Por que a gente fica tão desorientado muitas vezes? A gente tem trabalhado bastante com a questão das emoções de algumas pessoas e a gente tem estudado. Então a gente percebe que quando uma pessoa começa a ficar em desalento e começa a não perceber o cuidado de Deus, eu estou falando de cristão, a sensação de abandono do próprio Deus e das pessoas e daquilo que é um bem material, o que acontece? O diabo começa a minar e vai roubar a esperança. Meu casamento não vai mais dar certo, meus negócios não vão mais dar certo, eu não vou para frente, e tudo a gente começa a murmurar. Em algum momento você disse assim, olha, já Elvis, eu brinco sempre, né? Acabou, agora não tem mais para onde correr. E graças a Deus que acabou a nossa força, porque daí entra de Deus. Entra a provisão da paz do Senhor. Quando o Senhor sustentava os discípulos com essa palavra e reforçava um ânimo no coração deles, vocês não fiquem desesperados, porque a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Só que nós não buscamos a paz de Cristo. E nós não revemos, no meio da aflição, essa soberania do Mestre. Nós entramos em desespero no meio da aflição. De vez em quando o pastor Toninho tem que me chacoalhar. Para de ficar desesperada, vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos orar a palavra, vamos confiar na palavra. E eu fico olhando para ele, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando ao Senhor. E por que tem isso dentro de nós? Esse movimento, essa angústia dentro de nós. Por que a gente não confia totalmente?
Exatamente. Por que a gente não confia? Porque a gente precisa ir buscar o Senhor no meio da aflição. Sobre todas as coisas, eu e você devemos buscar o Senhor no meio da aflição. Outra coisa dos sentimentos, a agonia. Você se sente agoniado. Aquele aperto, por isso muita ansiedade. Aquele aperto que dói, parece que vai trincar você no meio. Que é desesperador. É desesperador. A mágoa, o pesar, o excesso de cuidado. A gente quer resolver as coisas na força do braço. A preocupação. Esses dias eu escutei uma pregadora, uma mulher que eu admiro muito, a Joyce Meyer, e ela disse assim, você não diga que você está preocupado, porque quando você fala que você está preocupado, a tua preocupação aumenta. Eu estou preocupado, eu estou preocupado. E parece que aquilo é mais lenha na tua aflição, mais lenha na fogueira da preocupação. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A tua preocupação não vai mudar nada. Precisamos achar estratégias para poder solucionar o problema. E outra coisa dentro dos sentimentos, inquietação. E o pior de tudo é a nossa ansiedade. A Bíblia diz assim que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de nós. Esse livro que nós lemos também de João 14, que eu citei, no capítulo 14, 27, diz assim, quando o Senhor fala, deixo a paz para vocês, para que o mundo saiba que eu vos enviei. Olha só. Eu deixo a minha paz para que vocês sejam diferentes no meio da aflição. Como é bom encontrar alguém com paz perto da gente. Como é bom. A pessoa, ela está passando às vezes pela mesma luta, mesma aflição, mas a pessoa está em paz. Ela está confortando, ela está consolando e ela está lembrando do poderio do Senhor. E muitas vezes a gente fica bravo com aquele que está com paz. Que acha que a pessoa está acomodada, que acha que a pessoa não está fazendo nada. Não, simplesmente a pessoa está confiando em Deus. Ela está confiando não passivamente. Não é ficar lá passivo e ficar esperando em Deus, não. É com a paz dele agindo com aquilo que ele já te deu. Agindo com autoridade, agindo com firmeza. Tem pessoas que falam, vamos esperar em Deus pacientemente. Essa paciência, que até o pastor Paulo fala, uma perseverança lá em Romanos. Ele fala assim, a importância de vocês e eu perseverarmos pacientemente, constantemente. Mas ele fala de algo importante dentro dessa paciência. Ele não fala paciente para você ficar lá passivo. Por isso que a gente sofre, porque a gente fica passivo. Já tem as ferramentas na mão e não age, não tem uma ação com autoridade, de confiança no meio do conflito. Eu fico imaginando muitos homens de Deus na Bíblia. Eu gosto muito de lembrar quando Deus determina a Israel para ir para Canaã. Havia uma promessa, não havia? Havia uma palavra de Deus. Quantas das palavras de Deus, por causa da aflição, você não esquece mais, você nem lembra mais. Está tão cansado que fica perdido. Fica perdido. Quando a gente fica cansado, você viu como é que faz? A aflição, ela cansa a gente. O diabo tem prazer de cansar a gente. Sabia? Sabe como ele cansa? Assoprando no teu ouvido, dizendo assim, não vai dar certo, Deus não te ouve, Deus não te ama, você não é importante, você não vai alcançar as promessas de Deus, os teus filhos não vão ser salvos, a vida é uma desgraça mesmo, nós vamos perder, vocês conhecem a situação do mundo, as enfermidades, questões econômicas, os governos, mas a gente esquece de quem morreu por nós e ressuscitou. Então o diabo ele começa a mostrar os perigos para a gente começa a ficar cansado e não começa a usar as estratégias que Deus nos dá no meio da aflição. Sabia que Deus quer te dar estratégia no meio da aflição para você vencer? Deus te dá estratégias e algumas delas já estão dentro de nós. Lembra? Eu citando Israel quando sai do Egito e Deus fala, vocês vão para Canaã. E foram os espias até Canaã. Já tinham passado todo o processo. Aí fica Josué, Caleb, Moisés, o povo do lado de cá. E Caleb e Josué vai para ver como é que sondar a terra com os outros espias. E a notícia era o quê?
que a terra era perigosa. Eu imagino a aflição daquele povo. Deus tirou lá do Egito com tantas maravilhas, tantas coisas boas na visão deles. E nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra abençoada. Ele falou assim, mas só que vocês vão conquistar essa terra. Vão batalhar por elas. Vocês vão entrar e vão tomar posse daquilo que é promessa de vocês. Ó, Deus não estava falando de uma passividade, de uma paciência. Vamos ter paciência que o mal que aqueles espias viram e trouxeram para eles, olha, lá tem feras, lá tem gigantes, lá tem coisas terríveis, não é ambiente para nós. Ah, não vamos esperar essas feras, esses monstros, seja esses demônios, seja o que quer que seja, sair do caminho. Não. O Senhor falando com eles, vocês vão avançar. Vocês vão lá, porque eu vou dar força para vocês. Eu vou capacitar vocês. Isso Deus está falando lá no Velho Testamento. E o Senhor fala a mesma coisa para nós. Olha, vocês vão enfrentar o mundo tenebroso, mas a minha paz vai guardar vocês. As minhas promessas vão ser cumpridas na vida de vocês. O meu propósito vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Mesmo que alguém da tua família foi recolhido. Mesmo que alguém. Esses dias eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei pensando, na época do Covid, ainda o Covid está por aí, as outras doenças estão por aí, mas na época bem da pandemia, aí as pessoas colocavam aqueles, eu venci o Covid, né? Aquelas plaquinhas, eu venci. Por que a gente não lembra que Jesus venceu e eu também vou vencer? Eu vou vencer a aflição, porque eu imagino a aflição do povo que estava dentro do hospital e a gente aqui do lado de fora. Eu passei momentos aflitivos. A gente não sabia do que se tratava. Sabia na Bíblia que haveriam e vai acontecer muitas pandemias. Mas a gente fica aflito, porque a gente não sabe se aquilo vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quantos cristãos, amigos nossos, faleceram por conta da pandemia? Mas o nosso Deus nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, de sustentar. De fortalecer as pessoas, mesmo no leito. Mesmo no leito, Ele concede paz. Concede paz. Alguns irmãos que eu conheci, que partiram com o Senhor no meio da aflição, do tempo da pandemia, o que aconteceu? Eles tinham muita paz. A maioria deles tinham paz. É lógico que ninguém queria morrer. Ninguém imaginava que ia morrer. E quando você entra, você não sabe o que vai acontecer. Só Deus. Mas eles tinham paz, a grande maioria. Depois a gente vai ouvindo os testemunhos. Eu falei, pô, mas que paz é essa? É uma paz sobrenatural. Eu não sei o nível de aflição que você tem vivido. A gente tem que avançar. Tem que avançar e conquistar aquilo para o mundo. Para o mundo, as pessoas, a maior marca de que nós somos verdadeiros cristãos é a paz de Deus em nós. Você tem demonstrado essa paz aonde você tem andado? Ou você tem ficado perturbado no meio dos teus filhos? De vez em quando a gente fica tão nervoso, a gente fica tão desesperado que é filho, é esposa, todo mundo fica perturbado dentro da casa. E o diabo fazendo a festa. Mas você pode inverter o ambiente. Começar a orar, chamar a família para orar, vamos botar a casa em ordem. Vamos botar a casa em ordem. Vamos orar. Eu gosto muito, às vezes, eu falo com o pastor Toninho, e o pastor Toninho, a visão dele sempre é perseverar em oração. Não que ele não tenha ação, ele tem bastante ação. Ele ora ao Senhor e tem atitudes. Muitas vezes a atitude dele é de acalmar a família, acalmar uma igreja e entender quem está cuidando é Deus. De vez em quando ele fala que o Senhor acrescente a fé à minha esposa. Que a gente às vezes é ansioso, quer melhorar rápido, quer resolver o problema rápido. E normalmente quem enxerga muito. A pessoa que enxerga bastante, eu estou vendo o problema. Eu estou vendo que o outro é cabeçudo. Eu estou vendo que o outro vai dar vai bater a cara na porta. E a gente fica olhando. Só que a gente não pode mudar nada, o coração da pessoa, se Deus não mudar. Como que vai mudar o coração de alguém?
Oração, presença de Deus. A marca que nós temos a paz de Cristo, e eu quero falar umas delas com vocês. O que marca a paz de Cristo em nós? Primeiro dela é a confiança no amor paternal de Deus, da qual ninguém nos separará. A confiança. A confiança. Presta bem atenção, quando nós estamos aflitos, nós deixamos de acreditar que somos filhos de Deus. E a gente não tem o cuidado de um pai amoroso. É aquilo que eu falei, Deus nos abandonou. Quando eu tenho a paz do Senhor, eu entendo que Ele é meu pai, Ele vai cuidar de mim. Ele é maior que qualquer juiz, Ele é maior que qualquer autoridade que tem na face da terra. A minha neta tem 4 anos, de vez em quando ela fala, vovó, como que é Deus? Deus não é maior do que fulano, ele está falando das autoridades, do que polícia, do que juízes, do que advogados, do que a senhora, do que o senhor. Não é maior? Ele manda, não manda? E ele ordena, é verdade. E por que às vezes, ela mesma pergunta, por que ele não faz isso e não faz aquilo? Porque ela também quer respostas rápidas. E ela precisa também aprender, criancinho, teus filhos precisam aprender que Deus é pai. E Ele tem o tempo dele para trabalhar. Ele não para o propósito dele na minha vida por causa da minha inquietação. Ele continua trabalhando. Ele continua me aperfeiçoando por meio da aflição. Somos como uma joia preciosa, ouro sendo depurado na fornalha. Você já parou para pensar? Você é um ouro. E é uma peça que precisa ser purificada, deixá-la purinha para ter mais valor. O Senhor vai meter a gente na fornalha da aflição. Às vezes Ele permite, mas muitas vezes Ele não permite. A gente está no meio. Só que Deus também dá estratégia. Outro ponto. Segundo, confiança na soberania. E tudo está no seu controle. Tudo está no controle de Deus. A gente fala assim, você está no controle, não preciso fazer nada? Não, eu preciso me mexer. Eu preciso agir. Eu preciso estudar. Eu preciso pesquisar. Mas sabendo que é Deus que está me trazendo as ferramentas. É Ele que está trazendo experiência, conhecimento, estratégia, sabedoria, inteligência, raciocínio rápido, esperteza. Para que o inimigo não me pegue. Para que o Senhor quebre todo o laço do passarinheiro contra a minha vida. Se eu sei que tem um laço, o Senhor vai me mostrar que tem um laço, Bernadette. Pula para cá. Sai daí. Ele mesmo vai me mostrando as armadilhas. Ele mostra. Ele mostra quando o diabo vai atacar a sua família, quando vai atacar os seus negócios. Quando você não vê razão para as coisas humanas, está tudo certinho, você é organizado, você é disciplinado, teus documentos, a tua vida, a tua história está no altar de Deus. Opa, ou Deus está provando, o diabo está te afrontando. E por permissão de Deus. É igual a história do nosso amigo, que eu quero um dia conhecer, o Jó. Que aflição aquele homem passou na história dele. Que aflição! Eu pensando nisso, e a gente vem para a história de Jesus, Jesus sabia que os discípulos iam passar por aflições. Que você e eu iríamos passar por aflições, angústias. Porque você ainda é mortal. E você, mas nós somos mortais, mas nós temos a ação do Espírito Santo em nós. Diga amém. Nada pode atrapalhar a paz de Cristo em nós, o cuidado de Deus em nós. Nada. A gente só tem que voltar para a presença de Deus. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes a gente que fala demais, erra muito. Erra muito. E fala, às vezes, tem coisas certas, corretas. Algumas coisas que são bem na parte cognitiva, bem organizado. Mas fala demais, tem que ficar quietinho, ter o tempo certo para todas as coisas. Tem horas que tem que segurar a boca e falar para o mestre. Conversar com o mestre, acalmar o coração. O salmista orava, Senhor, aquieta minha alma, aquieta a aflição da minha alma.
Aquieta minha alma, porque você está aflita. Porque você está gemendo dentro. Porque é desesperador. Quem passa pela aflição é desesperador. Todos nós passamos pela aflição. O Senhor falou, olha, no mundo vocês terão aflição. Então, Ele não disse que vocês não iam ter aflição. Então, não reclama mais. Se você tem falado assim, Senhor, tenho passado por aflições. Vamos buscar a estratégia do Espírito Santo por meio da palavra, por meio de conhecimentos. E conversar com pessoas mais maduras espiritualmente, para que Deus te faça um homem e uma mulher madura também espiritualmente. Porque não adianta você ficar enterrado só lá, orando, e achar que tem resposta ali. Às vezes você tem que conversar. Não é assim. Não é assim, você tem que dialogar. Abrir tua fraqueza para alguém que você confia. Além do Deus vivo. E Deus vai mandar recurso para você aprender. Mas você não pode andar sozinho. Não pode andar sozinho. Tem que andar. E para que Deus manifeste a sua paz no meio da igreja. Terceiro, confiança que Ele está avançando em seus propósitos eternos. Aqui e agora. Ele está avançando nos propósitos eternos na tua vida. Parece que tudo fica estancado quando está aflito, né? Parece que nada se move. Preciso ter essa paz ao ponto de entender que Deus está avançando. Que Deus está avançando. Às vezes você para conversar com alguns irmãos, eles têm resposta, e a gente tem resposta para tudo humanamente. E de repente a gente olha assim, nossa, é um ataque espiritual, né? Vamos orar. Vamos orar corretamente, vamos buscar, vamos orar pela família, vamos orar pelos nossos negócios, vamos orar por aquilo que a gente está clamando a Deus, para que Deus, o Deus que traz a paz, ponha a sua mão. Para Deus dar estratégia a cada um de nós. E Deus quer te dar estratégia, Ele te fortalece, Ele te dá poder. Você está se sentindo fraco, cansado e desanimado. O Senhor não quer mais que você fique prostrado. Ele quer que você avance. Avance na presença dEle. Que você persevere. Persevere. Não fique só dentro de uma igreja, mas que você persevere na confiança. Para que a paz dEle, que excede todo entendimento. Olha, a palavra é assim, ó. Excede toda a minha cognição, todo o conhecimento humano. É sobrenatural. O Senhor quer te encher de paz essa noite. O Senhor quer trazer uma paz sobrenatural. Mas para que essa paz? Para você pensar corretamente. Para você agir na hora certa diante dos problemas. Porque a paz, você olha, já sei o que eu tenho que fazer. E quando você tem uma paz, você contagia todo o ambiente. Você contamina todo o ambiente que você está. Você traz aquela paz, parece um rio. E é aquilo que o Senhor fala, que rios de vida iriam fluir do nosso interior. A sua paz é um rio também cauduloso. Vai fluir para que a gente tenha ciência do que está acontecendo, mais com paz. Agora eu vou ter estratégia. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei. Daí vem a esposa reclamar. Já sei o que eu tenho que fazer. Vem o filho reclamar. Às vezes não vai mandar eles calarem a boca. Cala a boca, vocês não sabem nada. Porque você falar isso, vai ter que orar de novo e pedir perdão. Mas muitas vezes você vai assim, tá bom, eu sei. Você vê no olhar da pessoa. Às vezes eu olho para o pastor Toninho no meio de uma aflição, de algo familiar, ou no meio da igreja, um problema para resolver. Olho bem nos olhos dele. Eu vejo a paz. Ele sabe o que tem que fazer. E por que eu não sei o que eu tenho que fazer? Porque eu preciso confiar que Deus é minha paz. E eu preciso buscar a paz. Eu preciso ter a minha experiência de ter essa paz de Jesus. Não só depender da paz que Jesus está mostrando para o Antônio, ou ministrando sobre a vida dele, ou transbordando através da vida dele. Eu preciso também transbordar essa paz. Onde a ansiedade é aplacada, onde a tristeza é aplacada, a aflição no meu espírito se transforma em paz e alegria. Alegria. A alegria dá gozo para você poder fazer as coisas. Quando a paz vem, você se sente alegre. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Que legal, vou fazer.
Agora eu já sei como vou arrumar aquilo. Agora eu já sei como eu vou orar. Agora eu já sei como vou clamar. Agora eu já sei como vou lidar com o filho, como vou lidar com o marido, como vou lidar com essa situação. E a vontade, quando a gente está aflito, é pedir socorro para todo mundo. Vai procurar ajuda em todo lugar, menos no Todo-Poderoso que é teu Pai. E a gente não transmite a paz para os outros. A gente precisa contagiar a nossa casa com a paz. A nossa família com a paz. Precisa contagiar. Mesmo que está lá uma esposa briguenta, cheia de confusão, cheia de palavra de maledicência, murmuradora, reclamona. Você que é um homem de Deus, peça ao Senhor. Senhor, põe paz ao meu coração. Transforma a aflição do meu espírito em gozo, em alegria no espírito. E a esposa a mesma coisa. Pastor, mas o marido é teimoso, parece uma mula. Ele é tranqueira, ele é um porco-espinho. E eu vou dizer para você, o Senhor quer reinar com sua paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Os discípulos estavam desesperados. E agora? Vamos ficar sozinhos e o bicho vai pegar. Porque ele vai voltar. Nós sabemos que ele ressuscitou e que ele é o maior, que ele é o Todo-Poderoso, mas nós vamos ter que enfrentar o mundo. Tanto é que aconteceu isso mesmo. A igreja, após Jesus ressuscitar, eles foram perseguidos. Por amor, o nome do mestre. Amor. Paulo foi um dos que mais, se você ler o livro de Romanos, ele ensinou muito sobre isso. Você viver para o Senhor no meio da aflição, da angústia, do medo. E sabia que a maior aflição não é externa, é interna, é nossa. O medo, a desesperança. O diabo tentando roubar a minha fé. Não deixa ele fazer isso. O Senhor está aqui esta noite com a paz dele. E ele quer transbordar no teu coração. Eu não sei o tipo de aflição que você tem passado. Eu não sei dos problemas que você tem vivido para resolver financeiramente. Mas eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé. E coloque diante de Deus aquilo que tem te afligido. Aquilo que tem trazido angústia para a tua alma. Se há algo na justiça, e você falou assim, perdemos. Não perdeu nada. O propósito de Deus é eterno. Alguém pode ter rido de você, zombado de você, falado, olha só, um perdedor. E Deus está olhando com um propósito para a tua vida. Ele não terminou o propósito. Ele não terminou o propósito. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu quero que você pense no teu trabalho. Pense na tua família. Pense naqueles documentos. Quem sabe tem documentos lá que tem deixado você aflito. E às vezes, até por muitas vezes, falta da tua sabedoria. Você às vezes tem esses documentos. E você precisa acertar. Ou com a justiça, ou com pessoas, e você vai colocar diante de Deus. Deus, eu estou aflito. Eu errei aqui. Reconheça teu erro. Senhor, põe a minha casa em ordem. Põe os meus negócios em ordem. Põe os meus filhos em ordem. Põe o meu casamento em ordem. Põe minhas emoções em ordem, Senhor. Minhas emoções estão de um lado para o outro. Eu pareço como um navio desgovernado, andando por qualquer lugar nesse oceano da vida. Senhor, eu preciso que o Senhor tome o leme da minha vida, trazendo paz, aonde as tempestades comecem a se calar, os ventos fortes comecem a cessar. E pela fé, Senhor, abre os nossos olhos. Abra, Pai, o nosso coração, traz alegria da salvação no coração do meu irmão. Pai, existem pessoas que estão ouvindo essa palavra, que esqueceram do que o Senhor fez por eles e por nós na cruz do Calvário. O Senhor não é um Deus derrotado, o teu sacrifício foi real. Jesus, tu venceste o mundo e o maligno. E o Senhor nos capacita para fazermos o mesmo. Com a tua paz, e para que o teu propósito se cumpra, Senhor.
em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. No casamento, na vida sentimental, no ministério, no trabalho, Senhor. O desespero dentro da casa. Pai, no meio dos casais, meu Deus, a aflição que deixa os filhos aflitos, meu Deus. Causando traumas, causando angústias, Senhor. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar agora esta família, Senhor. Isso, Pai, que o diabo tem colocado na mente, que tem dito que não vai dar certo, que já somos perdedores, que já não vencemos mais, que acabou. Senhor, transforma a morte em vida. Transforma a esperança desse coração novamente, Senhor. No Senhor, na tua ressurreição, no teu poder, na tua graça. Pai, toda a opressão que está sobre a igreja nesta noite, Senhor, sobre teus filhos. Nesta noite eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor venha revesti-los, Pai, com o teu sangue. E toda a opressão, toda a mentira de Satanás, todo dardo inflamado lançado contra as nossas vidas, sejam arrancados agora neste momento. Toda palavra de morte, todo ciúme, toda inveja, todo olho gordo, toda maldição, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, nós desfazemos no nome de Jesus. É no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a igreja liberta, curada. Olha, Senhor, para esses documentos que estão lá, Senhor. Esses documentos que foram feitos corretamente, Senhor. Põe tua mão, Senhor, e aplaca a fúria de Satanás. Toda a intenção do maligno, Pai. Toda a obra das trevas, de homens intencionados pelas trevas. Pai, sejam eles derrotados pelo poder do Senhor, que é soberano, que sabe todas as coisas. E por ti nós te louvamos e te agradecemos e confiamos e declaramos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Obrigada, Senhor. Põe tua mão ali, Senhor, nesse documento. Derrama teu óleo santo. Movimenta o mundo espiritual, Pai. Movimenta, Senhor, tudo aquilo que precisa ser movimentado a favor dos meus irmãos, meu Deus. Tirando a irritabilidade, tirando ali o nervosismo daquele ambiente, Senhor, trazendo paz. É minha oração pela igreja nesta noite. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos? Precisamos nos levantar com coragem. Com coragem. Tenha bom ânimo, disse o Senhor. Eu venci o mundo. Não é para você ficar desanimado. Vamos nos animar no Senhor. Vamos nos animar na esperança. Primeiro que Cristo ressuscitou e não está morto. Ali é nosso ponto de ânimo e de esperança. Começa ali, se aquele ponto, se aquele lugar que é o preferido do nosso Deus estiver meio assim, opa, eu preciso rever a minha salvação. Eu preciso rever a minha esperança. Porque a esperança não está em comer bem, a esperança não está num vestuário, a esperança não está numa casa, ou na justiça dos homens. A esperança está no Senhor, naquilo que o Mestre fez na cruz do Calvário. Você pode dizer amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Foi abençoado com esta palavra? Guarde ela no teu coração. Diga assim, ó, eu tomo posse. Ela é minha. E eu vou levar para a minha casa. E vou levar para o meu trabalho. E vou levar para os meus negócios. E vou levar para os meus relacionamentos. E vou exalar a paz de Cristo. Aonde eu for, a marca do Senhor, que é a sua paz, todos verão. As pessoas na manhã vão perguntar, ué, por que você está tão diferente? Aí você não precisa nem responder, sai cantarolando. Ei, glória! Oh, glória! Não se explique muito, não. Só deixa aquele perfume gostoso no ambiente.